Olá, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai estar assistindo essa live. Meu nome é Ana Paula Oliveira, eu sou advogada e ajudo outros advogados a iniciarem na advocacia autônoma. Hoje, nessa live, eu vou falar sobre medos. Mas antes de começar falando sobre medos, hoje eu tô aqui, né? Isso é novidade, ó. Eu tenho É que não dá pra ver inteiro aqui, na outra live acho que vai dar. É um flip chart. Eu tava pensando muito nisso e eu consegui agora pra fazer as lives, pra ajudar o pessoal aqui, pra monitorar aqui as lives, né? Jardela, Jardel, a Jade, eu tô com trava-língua hoje. A doutora Mariana, a doutora Jade. Boa noite. Gente, hoje foi a maior correria pra eu estar aqui na live, mas né, se falou, faça. Então vamos lá. Hoje teve audiência, teve atendimento de cliente. É várias coisas acontecendo que a gente sabe o que é a dinâmica de advogar, né? E então, como eu falei, hoje eu vou falar sobre medos. O que são medos, né? Medos dentro do aspecto da advocacia. E é legal a gente começar, né? Eu tinha até. Deixa eu ver onde que eu anotei. Eu tinha falado, eu achei legal uma definição, né? Falei assim, vamos jogar no Google. Adoro a definição das palavras, né? Se a gente jogar no Google, o que é medo? Medo, definição. Vamos lá, estamos tudo junto, tudo ao vivo aqui, tá? Ó, vamos lá. Medo, ó, tá aqui. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Significado é um estado emocional pela consciência de que se tem diante do perigo. Então, assim, eu gosto de sempre trabalhar a definição das palavras. Né? O que significa hoje esse medo da advocacia, o medo de advogar de forma autônoma? Bom, aí eu gosto de começar um pouco, iniciando, contando um pouco aqui da minha história, né? Hoje eu sou advogada autônoma, mas nem sempre foi assim. Né? E tudo tem um começo. Muitas vezes, dependendo da sua jornada, você já começa advogando de forma autônoma. Muitas vezes não. Você vai passar por um escritório como advogada empregada, pegando alguma experiência, ou às vezes você quer ir para a parte de concurso público, né? Então, cada um vai seguir uma vertente. Né? E normalmente, quando a gente fala de advogado autônomo, o pessoal fala perfil empreendedor. Porque é uma pessoa que vai administrar um negócio, né? Que vai fazer a coisa acontecer. Mas assim, saiba que independente de tudo, todos temos esse perfil empreendedor. Todos temos. Por quê? Muitas vezes isso não é ensinado na faculdade, né? Principalmente na faculdade de Direito, né? Ninguém nunca falou como que é advogar, montar o seu escritório. Sempre ensinava pra gente na questão de concurso, né? De concursos públicos, de você estudar para passar no concurso público. Mas ninguém ensinou pra gente como que você vai advogar e administrar o seu escritório e o seu negócio. Isso aí são coisas que você vai aprendendo na vivência, né, na vida, na prática, e você vai elaborando isso. Mas, voltando aqui ao tema aqui, ó, de medos, a Jaque entrando, tudo bom, Jaque? Saudades, ó, a Jaque lá do Muay Thai. Depois eu vou contar um pouco a minha história aí nessa parte no aspecto físico aí. Faz uma semana que eu não vou treinar, mas aí eu tô voltando, amanhã eu tô indo. Então, assim, qual que é o primeiro medo quando o pessoal pergunta, ou quando o pessoal questiona, ou o que também passou pela minha cabeça quando eu saí, pedi demissão lá do meu emprego, eu era advogada empregada, eu pedi demissão há cerca de 11 meses, e eu comecei a advogar de modo autônomo. E o que passou pela minha cabeça? Qual que foi os medos, né? Essa questão da insegurança. O primeiro deles, que assim, é meu, mas também pode ser de vocês, é da maioria dos advogados, iniciantes, ou que já tá aí, porque assim, ó, eu já estava, ano passado fazia 8 anos que eu estava advogando, mas mesmo assim, não era de forma autônoma. Então isso serve para quem já está caminhando na jornada, ou para quem está iniciando na advocacia. Então, assim, ó, o primeiro medo, até coloquei aqui, não tenho dinheiro para alocar um imóvel e abrir o meu escritório. Na verdade, esse medo, assim, hoje em dia, né, com tudo online da pandemia, isso não existe mais. Você, advogado, não precisa ter um escritório alugado, comprar imóveis, né, a não ser que você queira,
né, que você já tenha essa estratégia, já esteja nessa caminhada. Mas se você tá começando e você falar, eu não tenho como, não tenho dinheiro, tem como você começar. O que é necessário? Um celular, um smartphone, um computador ou um notebook para você fazer as petições e é só isso. Você não vai precisar né, fazer a alocação de um imóvel. Você hoje tem algumas possibilidades quando falamos com relação a não ter um dinheiro para alugar e para ter imóveis, que é você trabalhar em home office, que com a pandemia, vários escritórios, até mesmo aqueles grandes escritórios que contratam os advogados, eles estão fazendo, que é você trabalhar em home office na sua casa, dentro do seu espaço. Então, hoje, a advocacia, ela te possibilita, porque como tá tudo online, as audiências, né, maior parte tá online, o peticionamento é tudo online, uma coisa ou outra você tem que ir no fórum, né, de modo físico e tirar uma cópia, mas te traz essa possibilidade do home office. Outra coisa importante da advocacia, sem você precisar estar no aluguel, diz respeito ao coworking. Você pode pagar por horas, no vez de você pagar por mês, eu quero utilizar para marcar uma reunião com um cliente. Você vai lá, digita, dica importante, não sei o que é um coworking. Coworking é um espaço compartilhado, onde as pessoas vão pagar por utilizar uma sala, um espaço, uma sala de reunião por tempo. Então, eu vou atender o cliente 1 hora. Você vai lá no coworking e você vai comprar, né, aquela modalidade de 1 hora para você utilizar a sala de reunião. Isso também é muito interessante. Sem falar que temos hoje, então, como eu falei, do home office, a questão do coworking, e tem outras possibilidades. Você pode também fazer parceria com um advogado que já tem um local físico. Você pode dividir os gastos aí, dividir gastos de internet, de água, luz, telefone, e tudo o valor vai ficar menor para você, então você vai conseguir pagar também. Então é bom sempre estar verificando isso. Então esse foi o primeiro medo que eu falei, que eu tive, tá? Não tô inventando coisa, foi o que passou na minha cabeça. Tá, mas eu não tenho como alugar um imóvel, comprar mobília. Então isso aqui já cai por terra, o primeiro. Gente, eu não tô escrevendo porque tá ao contrário aqui a câmera, então se eu escrever fica ao contrário. Segundo medo com relação à advocacia autônoma que passou pela minha cabeça. Como administrar clientes e como administrar um escritório, né? Quando eu falo escritório, eu estou considerando o seu trabalho, os seus clientes e o seu trabalho como advogado. Então, passou muito pela minha cabeça do tipo, nossa, mas eu não tenho noção, assim, de gestão de empresas, como que eu vou fazer, como que eu vou cobrar, como que eu vou captar o cliente, né? Então, tudo isso entra numa questão de medos também, do como que você vai administrar isso. E aí a gente volta num ponto que diz respeito à questão de, como eu falei, que na faculdade ninguém ensina pra gente como que a gente vai fazer essa gestão. Não sei na sua faculdade, depois você pode até deixar aqui no comentário se tem alguma aula de gestão, administração, e se tiver algo muito superficial. Então, isso tem que ser levado em conta. E como que você pode solucionar essa questão de saber administrar? Muitas vezes está ligado à questão de organização e de produtividade. É o modo como você vai se organizar. Quando estamos falando administrar, e como eu sou advogada autônoma, eu não estou com uma equipe que eu tenho 2, 3 advogados, estagiários, não. Estou considerando eu como a ferramenta de trabalho, como pessoa. Então, como que eu vou me organizar? Organizar meus prazos, agenda, tarefas, para que tudo ocorra no modo como tem que ocorrer, no tempo, né? Que eu não perco prazo, que eu atendo o cliente, tudo, para que tudo isso funcione. Então, é muito importante você ter essa noção de organização, de produtividade, de saber usar a sua agenda. Porque, assim, eu pensava que eu sabia usar a agenda, mas eu não sabia. Hoje, tem muitas ferramentas que me ajudam bastante, que é o Trello, que ali, assim, eu acho, pra mim, é uma das melhores. Eu acho sensacional, né? Depois, inclusive, eu quero fazer uma aula sobre isso, mas na minha tela, mostrando como que eu me organizei lá no Trello.
o Google Agenda e a agenda física. Com isso, você já consegue começar a se organizar e administrar o seu trabalho como advogado, tá? Então, vamos lá. Agora, terceiro medo, notei aqui, diz respeito a... Nossa, mas tem muito advogado já no mercado, tem muito escritório de advocacia. Nossa, hoje, aí eu entrei no site da OAB Nacional. Se você entrar, tá escrito lá a quantidade de advogados inscritos. Hoje temos 1.293.000 e uns quebrados de advogados inscritos no Brasil. E aí, quando você olha para esse número, você fala, meu Deus, será que vai ter cliente para mim? Né? Muitas vezes você fala, imagina, já tem os escritórios, aqueles grandes escritórios, já estão com clientes, já estão lá. Só que acredite, tem cliente para todo mundo, tem serviço para todo advogado. Isso é muito a forma como que você vai vender o seu serviço, a forma como que você vai se expor como advogado, como você vai se apresentar. E também tem a ver com o perfil de cliente que você está escolhendo, qual que é a área, o que você está fazendo. Então, assim, eu falo já, não é necessário quando você olha, porque dá um pânico quando você pega e fala, nossa, mas olha o tanto de advogado. Não vai ter espaço para mim. Aí você já entra naquela paranoia do medo. Você fala, não vai ter como, eu não vou conseguir, eu não vou ter cliente. Você já pensa no pior, como sempre, né? Nossa cabeça parece que ela vai pro pior. Mas, como eu falei, tem espaço para todo mundo. E isso foi um medo que, assim, você vai trabalhando. Conforme você vai indo, você vai vendo que não é isso. Não é nada disso, tá? Falei do quarto medo que passou pela minha cabeça quando eu pedi demissão lá do meu emprego como advogado. Foi, terceiro não, né, gente? É o quarto. É o quarto agora. O quarto que foi, não sei vender ou não posso vender porque o código de ética da OAB não permite. Na verdade, não é isso. Isso era uma crença minha. Olha lá, ó. Poxa, Smur falou. Esse é o meu medo, não ter clientes. É o principal medo de todo mundo. Como que você vai fazer para ter clientes? Só que, gente, acontece. Se aconteceu comigo, não, eu quero falar. Vai ter a minha live de segunda. E vai ter, assim, coisas assim que eu vou falar que pra todo mundo é possível. A Mariana falou que é o 4, né? Então, assim, na verdade, esse negócio de não vender é aquilo que também tá atrelado um pouco da nossa cultura. Do tipo, não sou vendedor, né? Eu tinha muito na minha cabeça. Nossa, mas eu não sei fazer. Eu não sei vender. Não me ensinaram isso. E, na verdade, a gente tem isso desde que a gente nasce. Desde que a gente tá conversando quando a gente é criança e a gente pede pra nossa mãe, nosso pai, a gente fala, nossa, eu quero aquilo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tá se vendendo, você tá querendo algo, né? Você quer algo e aí você convence alguém a te dar aquilo. Então, é muito engraçado, né? Quando me falaram isso, eu tive uma outra percepção do que é vender. É lógico que eu fui antes, né? Até um processo, acho que faz uns 2 anos, eu cheguei a fazer um curso de vendas, porque eu era muito assim, com relação a vender. A minha crença era tipo assim, nossa, mas ele não vai gostar do que eu vou vender, do que eu vou oferecer, alguma coisa vai acontecer. Mas hoje, assim, tranquilamente, hoje se precisar, olha, eu faço isso, faço aquilo, porque a vender nada mais é, na advocacia, do que você apresentar qual que é a sua solução para aquele cliente. É isso, tá ligado com o seu propósito, com o nosso propósito dos advogados, que é como que eu vou fazer para solucionar o problema dele. E assim, você precisa falar. E isso eu sempre falo em todas as lives. Temos bastante conhecimento, somos uma moeda de ouro, estamos estudando, você é bacharel, advogado, beleza, você sabe muito. Só que se você não fala isso, você é uma moeda de ouro no fundo do mar que ninguém te encontrou e você não tem um valor que você deveria ter e que você merece. Então, é muito importante isso. Quando a gente trabalha essa questão de se apresentar, eu nem falo vender, não é vender, que tem a ver com captar clientes. Inclusive, né, a dica que eu dou, quem tá assistindo, quem for assistir, eu fiz um e-book, no link aqui na bio, que é Guia Prático Captação de Clientes na Advocacia. Eu dou várias ferramentas, várias dicas de como que você pode fazer isso. E é um mapa de estratégia que eu utilizei, que você pode utilizar e vai dar certo. Vamos ver aqui o pessoal tá comentando. A gente confunde muito vender com a coisa de publicidade. É verdade, a gente tem muito aquilo, né? A gente tem aquela ideia lá do vendedor batendo na porta também.
Olá, tudo bom? Eu tô vendendo isso. Será que você poderia? Olha, eu tô vendendo isso a X reais, mas não é isso, né? O vender, ele começa numa simples conversa. Uma simples conversa com alguém que você pergunta pra ela como ela tá. Aí começa a perguntar da vida e não sei o quê. E aquele relacionamento, ele vai se transformar em um cliente. Em um cliente. Porque os clientes, você pode notar, toda pessoa que comprou de você, independente de que profissional que você é, né, independente disso, ele comprou porque ele acreditou em você, ele acreditou naquilo que você falou, ele gostou de você, enfim, alguma coisa aconteceu. E quando a gente fala de captação, a Sandra, psicóloga, tudo bom, Sandra? A Sandra lá do Chega de Medo e Ansiedade, junto com a Inês, que a gente fez uma live bem legal sobre ansiedade para advogado, que tá salvo aqui, tá? Então, quando a gente fala dessa questão de medo de você vender, a gente está falando da conexão com outra pessoa. Tá perguntando, a Jaque tá perguntando, como faz para cobrar esse cliente? Há um contrato quando você capta esse cliente? Exatamente, aí a gente entra em um dos pontos também de medos, que é o cliente não me pagar. Clientes inadimplentes, o que fazer? Porque se ele não me pagar, eu não vou ter dinheiro e eu não vou receber. Isso, inclusive, vai ser um tema mais profundo, mas só respondendo a sua pergunta você precisa ter clara a sua comunicação e como que funciona essa questão de gestão de cobrança e pagamento. Por exemplo, isso eu falo, os clientes, lógico, vai ter um ou outro, mas é bom você sempre colocar um lembrete avisando antes, falando da importância, você sempre dando um feedback do seu serviço, para você mostrar o seu valor e para não ter nenhum problema com relação à inadimplência. Hoje, assim, na verdade, dentro dos meus clientes, assim, é muito pouco a inadimplência, porque ele vê o seu valor como advogado. A partir do momento que você fala, ó, né, tem um cronograma que quinzenalmente eu aviso o cliente, eu entro em contato, falo se tá tudo bem. Você vai criando valor e a pessoa ela não tem como ela não te pagar, só se ela tiver um problema financeiro muito grande. Mas assim, gente, não vai ser todo cliente que vai ter esse problema. Não vai ter cliente que ele vai falar assim, eu vou te pagar à vista. Ah, quanto que é? Olha, é 12 mil reais, tá? Eu vou te pagar à vista. Só que na nossa cabeça, na minha antes era, nossa, será que ele vai ter... Porque assim, às vezes é a gente que tem dinheiro, não é o cliente. Então a gente tem que parar com essa mania de medo de cobrar. É preciso cobrar ele, fazer um lembrete, olha, os honorários é importante você honrar, porque ó, o processo é importante, né? Você precisa entender a importância do meu serviço, né? Eu dependo disso, enfim. Várias coisas que você pode realizar com relação a isso. Que é um dos medos, que como eu falei, que é a inadimplência de clientes. Vamos lá. Gente, quem tiver pergunta aí sobre advogado, de como tá iniciando, qual que é o medo de advogar, pode fazer a sua pergunta. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Outro medo que eu, assim, foi... eu sou o exemplo perfeito do que eu, na verdade, quero ajudar as pessoas. Porque são várias coisas que eu superei, que eu estou superando, eu estou na jornada. Mas é preciso a gente saber e ir avançando. Olha, eu anotei aqui, então, falei medo de inadimplência, que era o quinto, né, que a Jaque falou. O sexto medo dentro da advocacia autônoma tá ligado o principal, né, que na verdade é a interferência de vários, que tá atrelado com a inadimplência, que é ficar sem dinheiro e não ter dinheiro para pagar as minhas contas. Esse aí foi o principal, ficava piscando na minha cabeça, assim. Quando eu pedi demissão, eu falava assim, ai meu Deus, no outro mês, como que eu vou fazer para pagar a minha conta, as contas? Será que eu vou ter dinheiro? O que vai acontecer? A gente pira, não vou negar, pira, todo mundo já pirou. Nessas horas que você faz, você respira, calma, conversa com uma amiga, nesse caso eu falei com a Mariana, ela falou, calma. E você vai atrás de ferramentas para você saber como que você vai achar esse cliente, como que você vai receber esse dinheiro. Para mim, eu falo isso lá no meu e-book do Captação de Clientes na Advocacia, que foram sites, por exemplo, para advogados freelancer, que é o 99 Freelas, o Orkana, né? Eu não vejo mais porque para mim já não é vantajoso, mas para quem tá começando, querendo, lá tem uns pontos bem legal.
Aí eu fui, tem aplicativos que conectam o advogado com o cliente, que ali você consegue de forma online captar clientes. Então, assim, isso é permitido, porque você não está se divulgando como advogado, você que está indo atrás do cliente, né? Então, existem algumas ferramentas, existem alguns aplicativos que te ajudam nesse caso, né? Então, eu corri bastante atrás disso, né? Assim que depois eu pedi demissão, porque a gente sabe que advogado, né? Quem não é advogado agora vai ouvir a verdade. Lutamos pelos direitos de vocês, de todo mundo, mas muitas vezes não lutamos pelos nossos, né? Então, na maior parte do escritório aí, você não é registrado, você não recebe fundo de garantia, você não tem seguro-desemprego. Então, você sai assim, o que eu faço? Né? Mas é uma questão de organização e planejamento financeiro também. A gente não pode colocar também a culpa em tudo, a gente também tem que saber se organizar. Né? E um medo também que eu tinha muito foi do tipo assim, nossa, e se, tudo bem, esse mês eu tenho dinheiro, mas e no mês que vem se eu não tiver, e aí, o que eu vou fazer? Porque assim, eu não tenho um salário todo mês, eu que tenho que ir atrás de clientes e tudo, né? Ou agora os clientes vêm atrás de mim para eu ter dinheiro. Então, assim, para não pirar nisso, eu criei uma regra para mim. Eu tenho pelo menos, assim, dentro dos meus gastos básicos pessoais, dentro de 6 meses, eu preciso ter esse valor como tipo uma reserva financeira, para eu não pirar e não passar sufoco, porque imprevistos podem acontecer ao longo do tempo e você tem que ter essa reserva de emergência, enfim, isso ajudou muito para mim. Cada um muitas vezes tem um perfil, né? Mas é muito importante você pensar nisso. Você tem que ter todas as alternativas, porque pode ser que tenha mês que você ganhe menos, pode ser que você ganhe mais. Nesse que você ganhe mais, você vai pegar e vai juntar aquele dinheiro para ter ali o pagamento básico das suas contas, né? Eu não sou especialista nenhuma em finanças. Qualquer dia eu quero fazer uma live com alguém especialista, mas assim, ó, me ajudou. Se me ajudou, pode ajudar você, tá? Vamos ver aqui as perguntas. Com relação a valores, a margem para negociar, principalmente início de carreira, onde geralmente são causas menores e com público renda mais baixa. Isso é verdade. Isso é uma verdade. E para quem está começando, gente, muitas vezes pode ser que não seja grandes valores no começo, né, dos honorários. Só que assim, o que você tem que colocar dentro, né, da sua estrutura é o seu valor. Você não pode também fazer algo praticamente de graça, né? Porque muitas vezes o cliente ele vai achar caro, mas cabe a você demonstrar o seu valor, o seu serviço. E o que você pode fazer? Você pode até parcelar. Olha, Casas Bahia, parcela aqui em 12 vezes, 15 vezes, mas o valor é X. Mas você dá essa possibilidade de parcelar. Para não ter problema, para ele não pagar, você pode passar até no cartão. Hoje tem um link no próprio Mercado Pago, você pode fazer pelo seu CPF e você manda o link e o cliente ele vai pagar ali pelo cartão. Ou muitas vezes pelo Pix. Como assim o advogado tem um contrato de honorários? O contrato de honorários entra como um título executivo extrajudicial, em que depois, assinado tudo certinho, você pode executar aquele contrato em uma ação e o juiz vai cobrar ele para depositar sob pena de penhora e tudo mais. Então, assim, sempre faça o seu contrato de honorários, assine, duas testemunhas. Isso é muito importante, porque aquilo vai te resguardar depois, futuramente, para você receber aquilo. Porque não vamos negar, existem pessoas de má fé, existem pessoas que não vão querer te pagar. Isso acontece, isso vai acontecer. Se não acontecer com você, aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo que tá começando, tá? Então, contrato de honorários é muito importante, né? Vamos ver aqui. Como está sendo a experiência pessoal nesse início fora do escritório onde você trabalhava? Nossa, é a melhor coisa. Se eu soubesse, eu já tinha saído há muito tempo, né? Porque a gente fica com muitas crenças, né? Alguns traumas aí que a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Mas hoje, se alguém me perguntar, eu falo, sai dessa, existe um caminho mais fácil, existe um mundo lá fora, porque a gente fica muito fechado naquilo, né? Então, assim, hoje eu tenho uma liberdade intelectual, a minha vida, assim, emocional e física mudou, como eu falo, né, no meu canal do YouTube, que eu emagreci cerca de 18 quilos. Eu tenho tempo para fazer minhas atividades físicas, para fazer minha meditação, tudo. Antes isso tudo era impossível. Então, muita coisa mudou desde que eu comecei a advogar
de forma autônoma. E isso não é nenhuma propaganda. Muitas vezes o pessoal fala, nossa, não é possível que tenha mudado tanto assim, mas mudou. A partir do momento que você vira essa chave, que você cancela, né, isso aqui, né, que isso aqui não existe mais, não, claro que assim, existe dentro do limite que a gente sabe, né, mas não de um medo que possa te interromper de prosseguir, de avançar. Então isso é bem legal. Então assim, foi isso, né, já que assim, várias coisas mesmo eu consigo hoje, em questão de organização mesmo, né? Hoje eu me vejo mais organizada, eu consigo compartilhar minhas coisas. Todo mundo que hoje conversa comigo fala assim, você não é a mesma pessoa do ano passado, de não sei o quê, né? Que você muda e as pessoas começam a perceber e te perguntar. Então isso também é muito interessante. A Mariana aqui, vamos ver mais uma pergunta. A parceria é uma boa para quem está iniciando? Não só é boa, como é a principal e fundamental. Você manter o seu networking, né? Que eu falo, porque a parceria vem do network. O que é isso? Vem da sua relação com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade, enfim, com os advogados que estão na profissão. Por quê? Porque muitos deles, nem todo mundo faz todas as áreas do direito. Como a gente sabe, o direito ele é dividido em áreas. Temos o direito civil, aí dentro do direito civil você tem o direito empresarial do consumidor, aí você tem o direito tributário, você tem o direito do trabalho, direito previdenciário, as ações previdenciárias, e você tem a parte consultiva. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Então, nunca na verdade, um advogado ele vai conseguir fazer tudo. Por exemplo, criminal, eu não faço, eu não sei, eu fico lá na faculdade, eu parei lá. Né, o básico eu sei, né, do criminal na parte de crimes cibernéticos, né, de proteção de dados. Mas, muitas vezes, por exemplo, você não sabe da questão previdenciária. Mas aquele seu colega de faculdade lá que você conversou, ele sabe, ele gosta. E ele vai e você faz uma parceria com ele. Ou vamos fazer uma parceria aqui, vamos dividir os honorários, eu vou ficar aqui como advogado, mas aí você me auxilia, vamos combinar uma X porcentagem? E aí você segue, assim. E não só para ações completas, você pode fazer um prazo, você pode cobrar por prazo, por audiência, e tudo isso surge como parceria, como network, como relacionamento que você tem com outras pessoas. Estão perguntando aqui, parceria, não. Essa eu respondi, né, Mari? Parceria é uma boa, quem quer iniciar. Como eu falei, é o principal. Às vezes, né, a gente fala assim, mas eu não tenho contato, perdi o contato. Você vai renovar, você vai também, vai puxar, oi, tudo bem, lembra de mim? Procura a pessoa, né? Procura a pessoa no Facebook, procura o seu grupo, se tiver da faculdade. No Facebook tem vários grupos de advogado diligente, direito da faculdade, enfim, gente, a internet possibilita conectar com as pessoas. E você participando desses grupos, você consegue iniciar essa questão de parceria de network. Porque hoje eu digo que 80% dos meus clientes, eles são indicações de outros colegas, eles são parcerias, são indicações de clientes, de colegas ou de parcerias. E assim as coisas vão acontecendo, entendeu? Então, é muito importante essa questão. Um outro medo que eu coloquei aqui, porque como eu falei, quando eu pedi demissão era plena pandemia, né? Que era setembro do ano passado, era pandemia e assim, caos, né? Do tipo, nossa, desemprego, o que eu vou fazer? Aquela insegurança, né? Pandemia, o que eu faço? Na pandemia eu não tenho como largar o meu emprego, eu não tenho como não ter um dinheiro assegurado mensalmente. Mas tudo isso é bobagem da nossa cabeça. Tudo isso uma versão que a gente tem, que as pessoas, ou talvez os noticiários, colocam falando que tudo é crise. Tudo é crise. Sem nessa onda que tudo é crise, se eu tivesse ido nessa onda do tipo, nossa, você não vai conseguir, hein? Não vai ter cliente, é crise, ninguém vai pagar. Eu não estaria aqui fazendo isso e ajudando outros advogados. Então, muitas vezes, você tem que tampar o ouvido um pouco para algumas questões, né? E isso diz respeito a comentários que vão fazer para você dentro da sua família mesmo. Sua mãe, seu pai, seu marido, seus amigos. Então, você tem que saber filtrar.
eles também não estão falando aquilo por maldade, né? As pessoas à nossa volta, eles estão falando aquilo porque gostam da gente. Eles nos amam, gostam da gente, querem o nosso melhor. Mas muitas vezes o melhor do outro não é o seu melhor. E aí entra uma questão muito importante que me ajudou. Quando eu falei de todos esses medos da advocacia, uma coisa que você precisa trabalhar, que é você se conhecer, é autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu gosto? Qual que é o meu propósito? Isso é muito importante, porque isso vai ajudar a você romper com isso aqui. Isso ajuda você a romper com os medos. E aí entra, né, como eu falei também, eu tenho formação em coaching, né, isso foi um momento a partir de que eu fiz, né, eu fiz a formação de coach e depois eu fiz para ser coach, né, de outras pessoas. E isso me ajudou bastante. Hoje todo mundo vai falar, é modinha, não sei o que lá, pode falar o que quiser, né, cada um tem a sua versão e eu respeito, mas me ajudou muito a perceber quem eu sou, qual que é a minha personalidade, quais que são os meus medos, como que eu ajo, como que eu vou agir diante de uma situação do imprevisto, como que é o meu perfil. Então isso é muito importante, você se conhecer. E muitas vezes o se conhecer, não tô falando que você tem que fazer coaching nem nada disso, embora eu recomende e é bom. É você ter uma visão, você parar um dia, ter uma visão das coisas que você gosta, de qual que é a sua personalidade, como que você age, né? Você fazer essa reflexão de você, essa autoanálise. Muitas vezes você vai precisar de ajuda de um profissional, porque às vezes a gente não sabe o caminho das pedras ali. Então é muito importante também essa questão quando falamos de medos, tá? Então, gente, basicamente eu selecionei aqui alguns medos dentro do que aconteceu comigo, dentro do que se passava pela minha cabeça, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode me chamar, chama no direct, eu pergunto como que você fez para isso ou aquilo, porque para alguém te falar alguma coisa, nada melhor do que alguém que já passou por aquela situação, que é alguém que tem aquela experiência. Porque ele tem um caminho de o que ele fez para chegar lá. A gente sabe que nem todos os caminhos eles são iguais, mas muitas vezes alguns obstáculos são enfrentados para todos, né? Então é muito importante, e aí entra essa questão que eu falo de mentoria, de você ter um mentor, alguém que você se inspira para te ajudar a caminhar nisso aqui também, né? Que são medos. Vamos lá, Mariana, tem mais alguma pergunta por aqui? Acho que eu respondi todas, né? Gente, muito obrigado pessoal que entrou aí. Fica meu muito obrigada, né? E é isso aí. Então, gente, eu vou encerrando aqui a live, mas, fica o convite. Segunda-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma live. Vai estar aqui no Instagram e no YouTube, né, no link. Quem quiser, se inscreva. Tem o link lá na minha bio, tá? Evento, aula prática, renda extra na advocacia. Onde eu vou explicar como que você vai obter até R$2.000 através de um mapa que eu fiz de como eu consegui fazer esse valor. E assim, é um valor que é para você bacharel, vai ser para empregado fixo ou você que está advogado desempregado, ou você que está autônomo e deseja ter essa renda. E assim, não é propaganda, né? O pessoal fala, isso aí é propaganda, imagina, R$2.000, onde eu vou arranjar isso? Mas é possível, se você tiver força de vontade, se você seguir ali as minhas estratégias que eu fiz, vai ser possível, tá bom? Muito obrigada a Mariana, a Jaque que participou, várias pessoas aqui, muito obrigada mesmo, tá? Uma boa quinta, bom final de semana, um bom dia, boa tarde, boa noite pra você. E a gente se encontra segunda-feira, 26/7, às 20 horas. O link tá na bio aí e vamos participar. Obrigada aí, boa noite.